E aí, meu irmão, tudo bem? Mano, é o seguinte, hoje, se você não conseguiu colocar nada do que eu te ensinei em prática, hoje é o dia que eu vou te ensinar, mano. Eu quero te deixar curioso pra você colocar em prática o que a gente aprendeu hoje aqui. Porque hoje é o que finalmente você vai começar a pensar, tipo assim, meu Deus, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Dá, dá. Se você sabe HTML, JavaScript, CSS e acompanhou as aulas até agora, hoje é o dia, mano. Hoje a vida muda. Hoje nós vamos colocar em prática dois hooks que nós aprendemos nas últimas aulas, que é o Use Effect e o Use State. Hoje nós vamos fazer o que nós chamamos de Data Fetching, ou pegar dados, que é basicamente pegar informações de um back-end e exibir no front-end. O front-end é o que a gente mostra aqui, e o back-end basicamente é o servidor da aplicação. No React existem várias formas de fazer isso, existem várias formas de você pegar dados. E aqui eu vou te mostrar o princípio de como isso funciona. É a forma mais básica de todas, não é o que você vai usar num projeto profissional, mas é o que você pode usar no seu portfólio para ser contratado para trabalhar num projeto profissional, tá bom? Então, isso aqui vai muito do seu gosto pessoal. Existe o SWR, existe o React Query, existe essa forma aqui que eu estou ensinando, que é a forma raiz, é colocar ali na mão mesmo. Eu nem vou dizer qual é a minha preferida aqui, eu quero que você vá lá e experimente as outras formas, as diversas formas. Tem bastante documentação na internet, tem bastante vídeo. Se você quiser, depois eu faço um vídeo mostrando cada um deles, e talvez dizendo qual que eu gosto mais, que eu não vou falar hoje. E é o seguinte, vai depender de quê? Do seu gosto pessoal e também do padrão do projeto que você trabalha. Se você tem um gosto pessoal de usar o SWR e aí é contratado numa empresa que usa React Query, que pena, você vai ter que aprender a usar o React Query, tá bom? A gente se adapta e tal. Desenvolvedor é isso, a gente se adapta à realidade das coisas que a gente trabalha. Porque o React não é opinado, né? Então não existe um jeito único, certo de fazer as coisas. Existem as boas práticas e existem os jeitos errados. Mas não existe uma padronização no React de dizer, tipo, ó, pra fazer datafetch tem que usar essa lib aqui, @react datafetch. Não existe. Hoje nós vamos aprender a consumir APIs, consumir backends, mas o que é uma API? API significa Application Programming Interface. Perdão aí pelo inglês. Ela serve basicamente para permitir a troca de informação entre dois sistemas. Existe o clássico exemplo do garçom. Existe o clássico exemplo do garçom. Imagina que você está no restaurante que você não tem permissão para entrar na cozinha. Por isso você tem o garçom. E o garçom tem permissão de entrar, anotar o seu pedido, levar até a cozinha onde eles vão fazer o seu pedido e depois ele traz para você. Essa é a função de uma API. Fazer essa integração entre o front-end, que seria o salão do restaurante, e o back-end, que seria a cozinha que prepara a comida, certo? Você não vai na cozinha para comer e também ninguém prepara a comida no salão. E geralmente nós usamos as APIs através de requisições ou requests HTTP. Um request HTTP é basicamente pedir ao servidor algo e esperar uma resposta. A gente pede dados ou pede que ele execute uma ação e espera alguma resposta. E existem vários tipos de requisição, né, que a gente chama de verbos HTTP. E os principais, os mais usados são get, post, put e delete. O editor deve estar colocando uma animação muito legal na tela aí, com certeza. O get, ele é usado para pegar dados. O post é usado para enviar dados ao servidor. O put serve para atualizar dados de um registro que já existe. E o delete existe para apagar dados de um registro que já existe, certo? Então é hora da gente colocar a mão no teclado de fato. Esse aqui é o código que está rodando aqui na tela agora, né? Inclusive, se eu apagar aqui, obviamente, o código vai sumir de lá. Ó, que beleza. Vou apagar aqui esse use state que nós não estamos usando. Eu vou deixar aqui só a importação do CSS que a gente vai usar mais tarde. Pessoal, nós vamos consumir aqui a API do Brasil API, que é desenvolvida ali pela comunidade do Felipe Deschamps. Dá para ver que eu sou um grande fã dele. A gente vem aqui em começar agora. E aqui nós temos várias APIs, cara. Isso aqui é muito legal. Fica aí algumas ideias de coisas que você pode consumir aqui do Brasil. Você pode pesquisar também por Fun APIs. E aí tem algumas APIs aqui muito legais de piada, de informações sobre gatos, sobre fotos sobre gatos, fotos sobre cachorros. Enfim, Pokédex, você pode fazer sua aplicação de Pokédex aqui consumindo dados com o que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. Enfim, a internet está meio lenta.
A API que nós vamos usar aqui é a de feriados nacionais, certo? Aqui. Eu copio isso aqui, coloco aqui, por exemplo, 2024, e olha só, ele vai me retornar aqui um JSON, um array. Eu tenho uma ferramentazinha, um plugin no meu navegador que eu consigo formatar e eu consigo ver aqui que ele me retornou um array de feriados. Basicamente, nós vamos fazer a nossa aplicação fazer essa mesma requisição aqui, isso aqui é um get, tá? E ele vai trazer essas informações aqui e a gente vai popular um array, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter que instalar, eu abri aqui, nós vamos instalar o Axios, que é a ferramenta que nós vamos usar para fazer a consulta, certo? Axios aí é uma ferramenta bem famosa, né, no meio de desenvolvedores. Basicamente toda empresa que eu trabalhei usa Axios. Também tem o Fetch API do próprio JavaScript, mas a maioria que eu já trabalhei usa Axios. Aí vai depender do projeto que você trabalha. Basicamente a gente vem aqui, import Axios from Axios. Eu vou criar aqui uma funçãozinha, function get holiday. Holidays. Acho que é assim que escreve feriado em inglês. Deve ser. E aí nós vemos aqui, ó, axios.get, tá? Observa aqui, ó, que tem o get, post, tem várias coisas aqui que nós podemos usar. E aqui eu vou passar como primeiro argumento a URL que nós chamamos aqui, ó. Nós vamos pegar essa URL aqui, nós vamos colocar aqui. Essa função aqui é uma promise, certo? Então ela retorna uma promessa. Toda promise, toda função que retorna uma promise, se passar o mouse aqui, ó, você vai ver que o get retorna uma promise com um Axios response. Beleza? Então a gente pode colocar aqui um ponto .den no final, que vai ter o resultado. Vou botar em inglês, result. Que aí a gente faz a funçãozinha lá de seta, tá bom? Vou abrir as chaves aqui. Isso aqui é uma arrow function, tá? Se você estudou JavaScript, você tem a obrigação de saber o que é isso. E nós vamos vir aqui, console.log result. E aí os dados que a gente buscar vai estar dentro de .data. Então se a gente vem aqui, tá? A gente tem uma função. Só que nós não estamos chamando essa função. Como é que a gente faz para chamar uma função dentro do React assim que ele inicializa? A gente usa o useEffect, que nós aprendemos na última aula. Ele recebe uma arrow function também, uma array de dependência. E aqui nós vamos chamar o nosso getHolidays. E olha só, se eu abrir aqui o inspecionar elemento e eu vim aqui na aba console, observa que nós já estamos fazendo aqui, ó, a requisição que já está trazendo aqui o array. Então eu já tenho esse array aqui consultado, só que ele não está em uma variável. Nesse caso aqui no React, a gente precisa armazenar esse array em um estado. Então nós usamos o quê? Isso mesmo, o useState. Nós aprendemos em outra aula já também. A gente vem aqui, ó, o useState, ele sempre vai receber aqui um array igual a useState. Aqui dentro do parênteses a gente vai colocar ele para inicializar como um array vazio. E aqui a gente vai pegar aqui, ó, holidays. Holidays eu acho que é com I, mano. É isso mesmo. Holiday aqui é com I. Vou dar um F2. Pronto. Ele já arrumou. Holidays. Aqui vai ser o estado e a função de alteração desse estado. Geralmente a gente coloca um set e holidays aqui. Aqui esse result.data, que tem um array que eu quero, eu vou setar aqui no meu array. Então eu vou aqui, ó, set holidays, aí eu vou passar aqui o meu result.data. Então o meu holidays já vai ter aqui o array que eu trouxer. E agora, para a gente mostrar esses feriados em tela, eu vou fechar aqui esse console. Para a gente mostrar isso aqui na tela, nós vamos usar o método de renderização que eu também já ensinei, o map, certo? A gente vem aqui, ó. Se a gente tentar renderizar direto ele aqui na tela, um array aqui direto no JSX, vai dar ruim. A gente vê aqui, ó. Tem que mostrar aqui. Ó, ele já mostrou aqui que eu não posso mostrar isso em tela, não tem como. Deu um erro. Deixa eu botar isso aqui para baixo para ficar melhor pra gente.
Fechar isso aqui. Fechar isso aqui, certo. A gente está vendo aqui que deu ruim. A gente precisa transformar esse array de objetos, certo? Que aqui é uma array de objetos, em uma array de JSX. Então, para transformar um array, eu preciso usar o método map. O método map, eu venho aqui, ele vai iterar cada um, holiday, no singular agora, que vai receber outra arrow function. Funções de seta são extremamente importantes no JavaScript. E aí aqui, nós vamos retornar uma div, por exemplo. Vamos aqui, ó. Div. E aqui na div eu tenho que passar obrigatoriamente um parâmetro chamado key, que vai receber aqui, ó. Como nesse aqui eu não tenho um ID, eu vou ter que... Não, se bem que eu posso usar o próprio date como ID, né? Eu tenho que usar um valor que seja único. Então eu posso usar aqui holiday.date, certo? Para renderizar a div. E vamos colocar aqui teste para a gente ver. Ó, observa que já renderizou aqui teste várias vezes. E agora a gente pode injetar aqui no nosso JavaScript holiday. Como é aqui, o nome do feriado. .name. Olha só, já temos aqui os nossos feriados. Cara, olha que legal que aconteceu aqui. Nós não temos essa lista de feriados aqui no front-end. O front-end não conhece. A gente trouxe isso aqui de um outro sistema, que é o sistema lá da Brasil API, e a gente consumiu essa API, essa API, e trouxe de fora as informações. A gente consultou essa URL, a gente pegou os dados, setou em um estado e mostrou aqui na tela para o nosso usuário. E aqui, nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos trazer imagens, nós podemos... Cara, o céu é o limite, entendeu? Basicamente, as aplicações modernas funcionam assim. Imagina que você está lá num blog de notícias. Vai estar fazendo exatamente esse mesmo princípio. Talvez não da mesma forma, mas o princípio vai ser o mesmo. Então, essa aqui é o que vai abrir as portas para você colocar em prática o seu portfólio, para você finalmente colocar em prática o seu portfólio, que é o que você vai mostrar pro cara que vai ficar lá no seu LinkedIn e tal, ver tipo assim, olha, esse cara sabe consumir uma API, eu posso contratar ele para minha empresa, entendeu? Beleza. Agora eu vou dar uma organizada aqui nesse projeto, tá bom? Eu vou colocar aqui um CSS, vou dar uma... Enfim, eu vou dar uma maquiada, né? Vamos dizer assim. Como o propósito desse canal não é te ensinar CSS, eu não vou me apegar em te explicar o que está acontecendo, tá bom? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, div.container. Quando você faz isso aqui no VS Code, ele já vai entender que você quer fazer uma div que tem a classe container. Você dá enter, ó. Tá vendo? A gente já criou a div com class name container. Vou usar esse class name para fazer a estilização com CSS, né? Claro. E aí, eu vou colocar aqui um input container, tá? Que eu posso colocar ponto input container. Que aqui eu vou colocar um label for year ano. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que a gente selecione o ano e que a minha aplicação traga de volta aqui os feriados daquele ano respectivo. Então eu vou ter que pegar aqui um outro estado que eu vou chamar de ano, year, set year. Vai pegar aqui use state, que vai começar como uma string. Eu vou colocar 2024, tá bom? Que é o ano atual. Beleza, aqui eu vou pegar esse get holidays, vou só botar aqui. O que está acontecendo aqui? Esse input, que tem o ID year, que é do tipo número, que tem o valor do estado que eu passar aqui do ano, ele vai ter um onChange, que a gente chama, que vai ser o seguinte: toda vez que a gente alterar ele, nós vamos alterar o ano para o valor atual que tiver nesse componente. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, year, olha só, o que eu colocar ali, ele vai alterar no estado. Olha só que legal. E aí, toda vez que eu colocar um ano aqui, eu vou fazer uma requisição que vai buscar ali na tela, tá bom? E aqui embaixo eu vou colocar aqui um .card container. Aqui eu vou fazer o loop, né? Holidays. Não.
tem que ter a chave, né, claro. holidays.map.holiday, né, feriado aqui no singular. E aqui eu vou chamar minha funçãozinha lá de seta. E aqui, mano, eu vou criar um outro componente. Você lembra que a gente podia criar quantos componentes a gente quisesse? Eu vou criar aqui um outro componente. Eu vou chamar ele de card. E esse card, ele vai receber o date e vai receber também o name do feriado. E aqui eu vou fazer aqui o return. Deixa eu ver aqui como foi que eu fiz. Eu vou copiar isso aqui, que isso aqui tá bem simples. Aqui ele tem uma div que tem uma classe card que vai ter o título de data e o nome, certo? E aqui eu vou passar esse meu card. E aqui tem três coisas importantes. A chave, que vai ser holiday.date, que é único. Eu vou passar o date, que vai ser holiday.date. E vou passar o name, que vai ser o holiday.name. Vamos ver como é que tá ficando aqui. Deu ruim. Por que deu ruim? Não sei. Ah, tá. Entendi o que tá errado aqui. Aqui é porque ele recebe aqui, ó, como props, certo? Props, e aí a gente pega props.date e props.name, certo? Aqui ele tá dando esse erro porque a gente não tá com os tipos, né? Tá tudo N. E aí o meu VS Code ele reclama, mas não se preocupa com isso, ó. Salvei e já trouxe aqui as informações que a gente quer. E aí eu vou pegar aqui na minha colinha o CSS, vou copiar, vou vir aqui no meu app CSS, onde está o CSS, e vou trocar todo esse CSS e botar o meu CSS. E olha só que belezinha, cara. Olha que bacana, mano. Projeto simples, tá? O princípio eu te ensinei lá no começo, que é renderizar o array, fazer o use effect e tal. E aqui eu basicamente implementei uma lógicazinha a mais. Por exemplo, eu quero saber todos os feriados de 2025. Eu venho aqui 2025. Ah, tá. Seguinte, pessoal, o que eu fiz de errado aqui de novo? Quando eu clico aqui, quando eu insiro essa informação aqui e coloco buscar eventos, eu estou chamando aqui a função getHolidays. E aqui a getHolidays vai e faz essa requisição aqui que está hard-coded. E aqui no final, quando eu altero isso aqui para o ano que eu quero pesquisar, é a consulta que o React vai fazer. Então, eu vou apagar aqui esse 2024 e vou concatenar o meu estado year. Beleza? Vamos lá. Então agora se eu clicar aqui 2026, por exemplo, e buscar eventos, olha só, ele já trouxe todos os feriados de 2026. Ah, eu quero saber todos os feriados de quando eu tiver 60 anos. Eu vou ter 60 anos lá em 2061. Olha só, em 2061, hoje estão cadastrados que vão ter esses feriados nacionais aqui. Então, pessoal, no resumo é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário, eu vou ter toda a paciência para te responder. Se for preciso, eu gravo outro vídeo, gravo um short, eu faço o que for preciso. Por favor, não fique com dúvidas. Se você quiser ver outros APIs, a gente consumindo outras APIs aqui, se você quiser que a gente faça uma Pokédex, por favor, não queira que eu faça uma Pokédex. Ou se você quiser fazer uma API aqui, que sei lá, aqui um contador de piada, fazer um tiozão aqui, um aplicativo tiozão que conta piada sem graça. Se você quiser fazer uma API que, quero ver foto de um gato fofinho, a gente aperta um botão e aparece a foto de um gato, enfim. E fica o desafio para você de pegar esse projetinho aqui, que eu vou disponibilizar no GitHub, colocar um link aqui na descrição. Fica o desafio para você melhorar esse projeto. Você pode organizar essa data, colocar ela no padrãozinho brasileiro certinho. Você pode mostrar o dia da semana, se, por exemplo, isso aqui, 2061, isso aqui é o quê? É uma segunda-feira? É uma terça? Você podia fazer uma lógicazinha aqui para mostrar isso aqui. Você podia marcar em vermelho, por exemplo, todos os feriados que vão cair no final de semana, né? Porque é muito chato feriados que caem no final de semana. Enfim, fica aí o desafio para você. Se você achou que essa aula te agregou algum valor, deixa um comentário, deixa um like. Qualquer dúvida, reitero, deixa aí. Beleza? Valeu e falou!